Chegamos na 14ª rodada do Cartola 2025, fechamento de mercado já nessa quarta-feira e com apenas 6 jogos válidos para o game. Mas não se preocupem, aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para vocês em todas as posições para ajudá-los, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 14ª rodada do Cartola 2025, intervalo bem curtinho entre uma rodada e outra, mas teremos o vídeo aqui para ajudá-los. Então já chega deixando o like, clica no joinha rapidinho de graça e dá uma baita força no canal. Se inscreva, pessoal, aqui no canal se ainda não é inscrito. Eu quero chegar em 350 mil inscritos. Me ajudem aí nesse objetivo. Conto com a inscrição, compartilhem o vídeo, enfim, dê uma força aqui pro canal. E eu, em troca, aqui dou essas dicas para vocês. Espero que estejam ajudando bastante, tá certo? Última rodada aí no último fim de semana, na verdade, rodada encerrada na segunda-feira. Média dos cartoleiros 64 pontos, mas a gente sabe que quem joga pra valer mesmo foi a famosa rodada de 100 pontos, né? E aí você vê o extrato do nosso time principal que estourou, hein? 124,67 pontos. Fomos muito bem, bancamos o Wesley, né? Que saiu a confirmação dele só realmente na hora que saíram as últimas escalações. Tínhamos Matheus Pereira e tínhamos ele, Caio Jorge, nosso capitão, o grande mito da última rodada, 26,20 pontos que se transformaram em quase 40 pontos com a pontuação multiplicadora aí, né, do capitão. Então, Caio Jorge, capitão, valeu muito a pena, tá quase virando um capitão fixo aqui do nosso time do canal. Hoje não vai ter geladeira porque a gente precisa exaltar aqui Caio Jorge, torcedor do Cruzeiro, feliz da vida, né, fazendo o Caio, os cartoleiros também, né, afinal 3 gols de quem você escala como capitão, não tem como ficar triste. Muito obrigado, Caio Jorge. Quantos pontos fizeram na última rodada, pessoal? Passaram dos 100 pontos também? Me contem aqui nos comentários. Parabéns pelas mitadas, né, galera? Sempre gosto aí quando vocês vão bem, fico muito feliz. Então, comentem aqui, digam quantos pontos vocês fizeram aí, compartilhem a mitada de vocês. Espaço dos comentários, vocês sabem, né? É de vocês, sempre bacana a interação. Mas vamos olhar agora, nem vão dar tempo direito pra gente comemorar, né? Rodada 14 já nesse meio de semana e com 4 jogos que não vão valer. Então, vou passar certinho a lista para vocês, fiquem ligados. Aqui, ó, nosso calendário. Quarta-feira, Palmeiras e Mirassol, jogo interessante pra gente, Ceará e Corinthians, Santos e Flamengo, Botafogo e Vitória, outro jogo pra gente ficar de olho, Bragantino e São Paulo. Virando a página, na quinta-feira a gente vai ter Fluminense e Cruzeiro, e é isso, pessoal. Os outros jogos ali, Grêmio, Fortaleza, Atlético Mineiro Sport, Bahia Internacional, Juventude e Vasco, envolvem times que estão na Sul-Americana, que aí vão jogar essa competição nesse meio de semana, então nada vale para o Cartola, a gente vai ter 6 jogos, apenas jogadores de 12 times disponíveis para nós. Mas vamos lá então ao que interessa, né? Dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, John, do Botafogo. Botafogo tem a segunda melhor defesa do Brasileirão, apenas 7 gols sofridos aí em 12 jogos. E nos últimos 5 jogos disputados no campeonato, em 4 o Botafogo não levou gol. Adversário, o Vitória, os 3 últimos jogos que fez longe de Salvador, contra Ceará, contra o Corinthians e agora, né, no último fim de semana, contra o Internacional, o time não fez gol, né? Então 3 jogos consecutivos longe de Salvador sem fazer gol. E a gente viu na última rodada, né, o Vitória ainda cedendo defesa, né? O Rocher, quem escalou o Rocher contra o Vitória se deu muito bem, porque além do SG, ele fez mais 5 pontos defendendo, passou de 10 pontos, então John, potencial para esta rodada 14. Outros goleiros que eu considero interessante aí pra gente considerar. Rossi, do Flamengo com a melhor defesa do campeonato, né? O Everton, do Palmeiras, o Cássio, do Cruzeiro, Bruno Ferreira, do Ceará e o Cleiton, do Bragantino. Lembrando, o selinho verde ao lado do nome significa que joga em casa na próxima rodada, selinho vermelho é que joga fora de casa. Seguindo agora com zagueiros, está aqui ele, mais jogador do Botafogo, Alexander Barbosa. O potencial do SG eu já expliquei, né, quando eu falei ali do John, né? Mas o Barbosa é um zagueiro muito combativo, né? Qual é o lado combativo? É que vai muito ali tentando roubar a bola ali do adversário, né?
Ponto negativo é que ele costuma levar muito cartão amarelo, mas o ponto positivo é que essa combatividade dele costuma resultar em desarmes. Ele tem uma média de quase 3 desarmes por jogo, isso é bem raro para zagueiro aí no Cartola. E a média dele em casa passa dos 7 pontos, é um dos melhores zagueiros que a gente tem no game até agora, até por isso é um dos mais caros também. Zagueiro alto, que também pode nos ajudar com finalizações. Quem sabe aquele golzinho para ajudar a gente a imitar muito, né, Barbosa? Então, Alexandre Barbosa está aqui em destaque para vocês. Outras opções de zagueiros: Gustavo Gomes, do Palmeiras, o Pedro Henrique, do Bragantino, Léo Pereira, do Flamengo, Marlon, do Ceará e o Vilauba, do Cruzeiro. Lembra do Vilauba? Destacamos o Vilauba aqui, foi lá, fez 12 pontos, gol muito bom aí o desempenho do Vilauba. Seguindo agora com laterais, ele está aqui, Juninho Capixaba on fire. Bem, já conhecemos muito bem aí o Capixaba, 6 jogos como mandante, até agora em 4 ele fez 10 ou mais pontos. Bragantino lá em cima na tabela, terceiro colocado, né? Aliás, o Bragantino não levou gol em 4 dos últimos 6 jogos que fez em casa. Vai enfrentar o São Paulo, que está só um pontinho acima da zona de rebaixamento e que tem uma dificuldade ofensiva clara, né? Lógico, o trabalho do Hernan Crespo ainda começando, né? Mas São Paulo é terceiro pior ataque do campeonato. Já tinha citado isso, né? Pro último fim de semana contra o Flamengo e realmente São Paulo não chegou nem perto de fazer gol aí contra o Flamengo. Então o Capixaba, a gente sabe, é um cara também que desarma muito, é ofensivo, vale a pena aí ficar de olho nele. Outras opções para a lateral: o Piquerez, do Palmeiras, Vitinho, do Botafogo e o Alex Telles, do Botafogo também. E aí uma dupla do Ceará para quem quiser usar um pouco mais, né? O Diego, que na verdade joga como meia, e o Matheus Bahia, lateral esquerdo efetivo aí do Vozão. Galera, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like. Se você não fez isso até agora, aproveita, agora é o momento, rapidinho, já deixa o seu like ali que me ajuda bastante e me segue também no Instagram, Professor Adriano CDC, me segue por lá. Nessa rodada vai ser ainda mais importante, daqui a pouco eu vou comentar, não vou conseguir fazer live, mas vou responder caixinha de perguntas por lá, tirar dúvidas de vocês lá pelo Instagram, então me segue, Professor Adriano CDC. Vamos começar a olhar agora para a parte mais ofensiva do time, com os meias, e quem eu vou chamar aqui é ele, Matheus Pereira, do Cruzeiro. Cruzeiro jogando muito e o Matheus Pereira com uma regularidade muito grande no Cartola 2025. Desarma, finaliza, sofre muitas faltas. Normal do Matheus Pereira, aquela chamada média básica, é ficar ali numa casa já de uns 4 pontos, mesmo sem gol, sem assistência, mas é um jogador que está lá, perto do gol. E aí quando ele consegue participar realmente com assistência ou com gol, aí ele costuma estourar. Teve aquele jogo de 25 pontos lá contra o Sport, né, que ele fez 2 gols, deu assistência, e vimos no último fim de semana, estava aqui no time do canal, no time da grande maioria de vocês, 2 assistências, que equivalem a 10 pontos, certo? Mas ele não fica só nisso não, vocês viram, ele foi lá para 16,70 pontos, então mais um jogo mesmo fora de casa, o Cruzeiro está jogando muito bem, confio no Matheus Pereira aí da Raposa. Outros meias aí para a gente considerar para essa próxima rodada: Arrascaeta, do Flamengo, Arias, do Fluminense. Vamos ver se vai jogar mesmo, tá, pessoal? Fiquem atentos aos noticiários, porque o Arias está para ser vendido, mas deixo aqui o registro dele. Richard Rios, do Palmeiras, o Montoro, gostei muito aí dos primeiros jogos do Montoro aí do Botafogo. Lógico, o Savarino é um nome mais tradicional, mas fiquem de olho no Montoro, tá bom? E deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, John do Bragantino. Queria ver se eu não tinha esquecido ninguém na lista. John do Bragantino também, mais uma opção. E agora chegou a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. E ele ganha o nosso destaque aqui, Luiz Araújo, do Flamengo. Eu sei, Flamengo joga fora de casa, mas pessoal, o Flamengo é líder do campeonato, tá jogando muito bem. O Santos agora vai ter o Neymar aí de volta, mas enfim, não, o Flamengo é favorito, considero o Flamengo favorito mesmo jogando fora de casa. E o Luiz Araújo é o nome do Flamengo no ataque. No ataque, quem mais tem nos ajudado aí é o Luiz Araújo. Já tem 9 gols, 6 assistências na temporada, né? Saiu para a pausa do Brasileirão para o Mundial, fazendo 20,7 pontos naquele jogo contra o Fortaleza e voltou mitando também. A última rodada, né? Estava também no nosso time. 14,2 pontos contra o São Paulo. E com a saída do Gerson, né, o Gerson vendido lá para o Zenit da Rússia, agora o Luiz Araújo vai jogar na posição que realmente ele gosta, né? A ponta
ponta direita, cortando para dentro, finalizando de esquerda. Foi assim o golaço que ele fez contra o São Paulo. A tendência é de virem mais mitadas por aí. Então, em destaque, Luiz Araújo para vocês. Outros atacantes interessantes aí para a gente escalar. Caio Jorge, do Cruzeiro. O Arthur Cabral, que estreou com gol no Brasileirão aí, né? Do Botafogo. Sacha, do Bragantino. Vitor Roque, do Palmeiras. Vamos ver se a gente vai ter escalação do Palmeiras antes do mercado fechar, né? Mas, enfim, ele ou o Flaco Lopes. Quem jogar é interessante. E o Arthur, do Botafogo, tá certo? Ainda não escolhi o meu capitão, né? Não vai ser o Luiz Araújo, né? Mas vai ser... Vocês imaginam quem será meu capitão? É ele, né? Mais uma vez vamos seguir, acho que é a quarta ou quinta rodada seguida, com Caio Jorge como capitão. É outro que joga fora de casa, mas como eu falei, o Cruzeiro tá jogando muito bem. O Caio Jorge, não preciso nem falar, né? Assumiu a artilharia do Brasileirão, melhor jogador do Cartola, enfim, sempre potencial, a fase dele não dá para ignorar. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão, mais uma vez, para Caio Jorge do Cruzeiro, beleza? Técnico que eu vou trazer aqui para vocês é o Ancelotti filho, né? O filho aí do Carlo Ancelotti, David Ancelotti. Botafogo considera o principal favorito aí da rodada, vem embalado, tentando subir na tabela aí, né? Vários jogadores com potencial para pontuar, apresentei alguns, né? Quase todas as posições tem jogador do Botafogo entre os indicados, né? Então mostra o potencial do time. Então o Ancelotti aqui em destaque. Outras opções de treinador, Abel Ferreira e dos dois melhores times do campeonato, né? Felipe Luiz do Flamengo e o Leonardo Jardim do Cruzeiro. Coloquei minha faixa de capitão no Caio Jorge, mas, pessoal, dá para pensar em Arthur Cabral, Luiz Araújo, Arrascaeta, também são outras possibilidades, beleza? Vamos ver então, time principal aqui do canal, rodada 14, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o John no gol, Capixaba e Piquerez nas laterais, Gustavo Gomes e Alexander Barbosa na zaga, Matheus Pereira, Arrascaeta e Richard Rios no meio de campo, Luiz Araújo, Arthur Cabral e Caio Jorge capitão. Técnico é o Léo Condé por uma questão de cartoletas. Custo do time, 153,57 cartoletas. E no banco de reservas estão Rossi, Vitinho, Bruno Fux, Alan e Eduardo Sacha de luxo. Reserva de luxo, sempre uma escolha importante. Coloco o Sacha como reserva de luxo. Se ele for melhor que um dos três titulares, é a pontuação dele que vai valer. Beleza? Galera, fechamento de mercado no meio de semana, vocês já sabem, eu não consigo fazer live para vocês, então sem live nesse meio de semana, mas vou responder as dúvidas de vocês lá no Instagram por meio da caixinha de perguntas. Então, reforçando o convite, me sigam lá no Instagram, Professor Adriano CDC. Vamos agora para o nosso time de valorização. Aqui, galera, o time focado em ganho de cartoletas e na última rodada, você vê o extrato, fomos muito bem, né? Ganhamos 12,36 cartoletas apenas em uma rodada. O time passou de 100 pontos e o patrimônio acumulado agora já está em 231,01 cartoletas. Sempre importante a gente estar ganhando cartoletas, né? Está uma temporada cara, acho que só umas 170 cartoletas para ficar bem confortável, então é importante a gente continuar. E quem disputa a Liga Patrimônio, fica de olho nesse time também. Time que está escalado, entrando na tela para vocês. Vamos lá então na valorização com Cássio no gol, Capixaba, capitão na ousadia e Piquerez nas laterais. Gustavo Gomes e Guzmán Rodrigues na zaga. Meio de campo com Richard Rios, Savarino e o Maurício. E o ataque com Lucas Barbosa, Vitor Roque e Arthur. Técnico Ancelotti. Custo do time 113,13. E no banco estão o Everton, o Giai, tem que ver, provavelmente vamos ter que mudar. Vamos ver a escalação do Palmeiras. João Vitor, John e Bruno Henrique de luxo. Cartoleiros, mais um vídeo entregue aí para vocês. Aquele lembrete, né? Não pega e copie o time, tá? Ah, professor, passou de 120 pontos, agora eu vou copiar que eu vou me dar bem sempre. Não é essa a estratégia que funciona, pessoal. Em todas as posições eu passo mais opções. Quando eu destaco um jogador aqui do meu lado, eu explico o porquê para vocês entenderem, irem pegando a lógica também e montem o time de acordo aí com a preferência de vocês, tem as apostas pessoais de vocês. Beleza, pessoal? Vídeo entregue aí. O mercado demorou para abrir, mas estamos aí o vídeo um pouco em cima da hora, mas tem tempo, né? O mercado só fecha às 18h59, então espero que ajudem vocês. Desde já, boa sorte na rodada, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.